Olá pessoal, eu vou mostrar aqui um fatiamento de peça feito no Ultimaker Cura. Isso é para quem já fez o treinamento de impressão 3D aqui no FabLab e precisa dar uma revisada para simular o tempo para fazer um formulário e reservar a impressora, ok? Então eu vou falar um pouquinho rápido porque vocês sempre podem pausar o vídeo e voltar, então vou deixar o arquivo mais leve aqui. Nós usamos o Ultimaker Cura, a versão de vocês pode ser diferente. Esse é um programa gratuito, é só buscar na internet, fazer o download, instalar no seu computador. Vocês vão precisar adicionar uma impressora. No caso, a Ultimaker 2+, é uma boa opção, que ela já tem aqui cadastrada, né? Já tem o perfil no Cura. É só vir aqui em adicionar impressora, adicionar uma impressora local. As Ultimaker já são as primeiras, é só selecionar o Ultimaker 2+, e adicionar. Essa é uma impressora que nós temos aqui, vocês vão poder fatiar bastante coisa usando ela. Para fazer essa movimentação da visualização, né, com o botão direito eu consigo fazer o Orbit, só clicar e segurar. Com o scroll do mouse e eu giro o scroll, eu faço o zoom. E quando eu clico nele eu faço o pan, esse movimento de arrastar a tela. Aqui na pastinha eu abro um arquivo, clico, encontro meu arquivo STL na minha máquina e abro ele aqui. Ele já vai localizar, vai posicionar a peça no meio da bandeja. Quando eu clico no meu modelo eu habilito esse menu lateral. Então, às vezes você desenhou sua peça no Creo ou em outro software, ela sai em uma posição diferente, você consegue ajustar aqui. Então, aqui é a posição. Eu também, se for o caso, consigo acertar a escala da peça. E eu consigo rotacionar a peça também. Às vezes a peça está numa posição meio estranha, que não é ideal para impressão. Então, a gente pode ajustar. Uma ferramenta importante também é essa aqui, ó. Selecione, aparece quando a gente deixa o mouse parado, aparece uma descrição. Selecione a face e alinhar com a plataforma de impressão. É só eu clicar aqui, seleciono a face que eu quero e ele ajusta. Outro recurso importante que nós temos é, eu clico com o botão direito em cima da peça, aparece o menu, centralizar selecionados. Ele já posiciona a minha peça aqui. Ok? Então vamos fatiar a peça. Se você instalou o programa agora, provavelmente você está aqui com esse padrão recomendado. Vamos usar, no caso, o personalizado, que dá mais opções para a gente. São muitos parâmetros para configurar na impressão 3D. Não é tão complicado, eles são bem intuitivos, mas são muitos parâmetros e nem todos a gente precisa usar. Então, o que eu vou fazer aqui, quando eu chego, por exemplo, aqui na qualidade, aparece esse ícone quando eu aproximo o cursor. Em algumas versões é uma engrenagem. Eu clico nele, ele vai aparecer, tem muitos parâmetros para eu configurar aqui. Para ficar mais simples, eu vou verificar tudo e desselecionar. Eu vou sumir com todos e eu vou selecionar alguns para a gente fazer um fatiamento, que eu considero os mais importantes, mas que você pode fazer conforme o seu gosto. Então, começando pela qualidade, vamos selecionar a altura de camada e só. Em paredes, vamos selecionar espessura de parede e número de filetes de parede. Eu acho que, por enquanto, a gente pode deixar só. Vamos em superior e inferior, habilitamos espessura superior, camadas superiores, espessura inferior e camadas inferiores. Já é suficiente. Preenchimento. Vamos deixar a densidade do preenchimento, padrão de preenchimento, e eu gosto de usar esse item, conectar linhas de preenchimento, que eu acredito que dá mais velocidade na impressão. Vale lembrar aqui, ó, que quando a gente deixa o mouse parado, ele aparece uma descrição que a gente pode ler o que esse parâmetro vai fazer no código. Então é só dar uma lidinha que a gente vai saber o que acontece.
O material basicamente nós vamos configurar a temperatura de impressão e a temperatura da mesa de impressão. No caso da Ultimaker, esses parâmetros são setados direto na máquina, não aparecem no fatiador. Mas eu vou deixar clicado aqui, que se você for usar outra máquina, já tá pronto para usar. Velocidade, deixamos só a velocidade de impressão. Percurso, deixamos só habilitar retração. Refrigeração, deixamos só habilitar refrigeração de impressão. Suporte é um item importante. Gerar suporte. Vamos colocar estrutura de suporte. Vamos precisar também ângulo para caracterizar seções pendentes. Vai ser a inclinação a partir da qual eu vou colocar o suporte na peça. Padrão do suporte pode deixar, mas eu não vou pôr agora. Eu acho que por enquanto já dá para a gente fatiar. Aderência à mesa, sempre vamos usar algum tipo de aderência à mesa. Vamos deixar aqui tipo de aderência à mesa de impressão, esse item, somente por enquanto. Extrusão dual não usamos, porque a nossa impressora só tem uma extrusora. Correção de malha não vamos usar agora. Modos especiais não vamos usar agora. Experimental também não vamos usar agora. Esses são os parâmetros que a gente vai usar para um fatiamento geral aqui, que vai servir para a maioria dos casos. Então, vamos começar a fatiar nossa peça. Começamos pela qualidade, altura de camada. Eu vou deixar em ponto 2, que vai servir para a maioria dos casos. A espessura de camada é um parâmetro que influencia muito no tempo de impressão. Então, por exemplo, se eu colocar uma camada de ponto 1, eu vou levar aproximadamente o dobro do tempo de uma impressão de camada ponto 2. Nas nossas impressoras maiores, para peças grandes, né, na AB400 e na H4, nós temos o bico extrusor de 0,6 mm, então a gente pode fazer uma camada mais grossa de 0,6. Nas máquinas menores, que é o caso da Ultimaker 2+, o bico extrusor é de 0,4 mm. Então a gente vai deixar a camada de 0,2, que já é um tamanho bom. Novamente, se eu deixar o mouse parado aqui, aparece uma descrição que eu consigo ler para saber o que faz esse parâmetro. Passando para as paredes, eu vou deixar com 3 filetes de parede. Superior e inferior, eu vou deixar com 4 e 4. Eu posso pensar na espessura em vez da quantidade de camadas, né? Às vezes uma peça mais técnica você quer 1 mm de parede, por exemplo, 1,5 mm parede de camada superior ou inferior. Pode ser o seu caso, mas aqui eu vou pensar no número de camadas que quantas passadas, né, vai ser para fechar essa peça. Eu vou deixar com 4. Preenchimento, ao contrário do que o pessoal pensa, o preenchimento não influencia tanto assim no tempo de impressão, como no caso da qualidade. No preenchimento eu vou usar no máximo 30%, tá? Depois a gente pode fatiar com 30%, com 15% para ver o tempo que leva, a quantidade de material que leva. Então, isso são testes que você tem que fazer. Inicialmente eu vou deixar com 15%, que é só uma peça decorativa. O padrão você pode deixar qual você quiser. Eu vou deixar o cúbico. E eu gosto de deixar habilitado ou conectar linhas de preenchimento, que eu acho que fica um pouquinho mais rápida a impressão. Eu gosto do código assim, mas isso é o gosto de cada um. O material aqui não vai abrir, porque a temperatura do bico e da mesa é setado na máquina, no caso da Ultimaker. Nas nossas GT Max aqui, ou outras impressoras, como a Ender, que é mais comum, bastante gente tem em casa, a gente seleciona a temperatura no código. Então, essa daí abre essa abinha. Velocidade, vamos deixar aqui só em 60, está habilitado só a velocidade geral aqui. Vou deixar entre 50 e 60. Percurso, só clico no habilitar retração. Refrigeração, isso quem vai dizer é o material. Se for PLA, eu deixo a refrigeração ligada. Se for ABS, eu deixo desligada. No caso eu vou deixar ligado porque eu vou imprimir em PLA.
suporte. Isso é um caso importante, né? Quando a gente olha essa sombra vermelha na peça, significa suportes que a peça vai ter. São partes que não têm sustentação, que vai precisar de suporte para imprimir. Deixa eu rotacionar aqui. Você vê que fica vermelho aonde eu não tenho apoio, né? Então eu vou deixar ela retinha aqui de novo. Está bem apoiada. E aqui nessas áreas eu não tenho sustentação. A hora que o bico extrusor vier soltar o material aqui, ele vai soltar na mesa. Então eu vou gerar suporte. No caso eu vou deixar estrutura em árvore, ângulo para caracterizar seção pendentes 60 graus. Eu só vou habilitar aqui, que eu esqueci, seria colocação dos suportes, ou colocação dos suportes, deixa eu ver, isso, esse mesmo, somente tocando a mesa. Tocando a mesa significa que os suportes vão nascer da mesa de impressão para suportar a peça. Se eu colocar em todo lugar, eu vou ter suportes nascendo em cima da peça para sustentar outras partes. Então eu acho que o acabamento não fica bom, às vezes não tem como evitar, mas nesse caso eu vou deixar tocando a mesa. Também tem o suporte árvore normal, nesse caso eu vou por árvore. Daí você tem que testar e fatiar para saber qual que é o mais adequado para você. E a aderência à mesa, a gente sempre vai deixar alguma aderência que seja para limpar o bico extrusor. No caso eu vou colocar aqui no skirt. Feita a configuração, clico no fatiar. Está aqui fatiando, vamos esperar no final. Terminou o fatiamento, eu tenho aqui 2 horas e 23 minutos e 33 gramas. Então já dá para a gente reservar a máquina. Mas é sempre bom a gente dar uma olhada na pré-visualização aqui, ou a mesma coisa aqui em cima, é a mesma função. Eu clico para ver como é que está meu código. Então eu consigo, nessa barra lateral, eu tenho 499 camadas, eu consigo ir abaixando para olhar dentro. No caso, eu vejo aqui, ó, eu tenho 3 filetes de parede, o vermelho externo e 2 verdes internos. O meu preenchimento de 15% é aqui esse laranja. E os meus suportes em forma de árvore, que é essa estrutura, um azul mais claro, que o fatiador gerou para suportar a cabeça do gato aqui. Então, eu consigo... É sempre importante a gente colocar esse recurso para estudar se o código está correto. Eu poderia não ter gerado suporte, ou eu posso considerar o meu preenchimento muito baixo. Então a gente faz essa análise prévia antes de salvar o código. Se tiver ok, é só lembrar desses parâmetros, né? Dá para tirar um print da tela, você vai precisar reservar 3 horas de máquina nesse caso, e clique em salvar no disco para salvar o G-Code. Esse G-Code, lembrando, serve só para a máquina que você selecionou aqui no começo, no caso para o Ultimaker 2, mas se você for usar outra máquina, você vai ter que adicionar essa máquina e gerar um código específico para ela. E é isso aí. Brinquem com os parâmetros para ver as variações que dá no código, a variação no tempo que dá, principalmente aqui na qualidade. Tenta um código com camada .2 e .1 para você perceber a variação no tempo que dá. E qualquer coisa a gente está à disposição. Joia? Obrigado.